Olá, queridos, tudo bem? A todos vocês que estão em casa, do Distrito de Jardim Novo Mundo. Nós já estamos partindo para a quarta transmissão dos cultos de sábados, quartas e domingo. E a gente tem que agradecer a Deus por muitas coisas, mas agradecer também à igreja pela participação. Temos tido uma excelente audiência em nossos cultos. Tanto a mim e a Indy temos editado esses vídeos. Nós estamos agradecidos ao pastor Renato, que nós temos comunicado com ele sempre, a nossa gratidão pela participação do distrito. Nas quartas-feiras, muitos irmãos participando. E isso nos alegra, porque a igreja está integrada numa missão de crescer espiritualmente, mesmo à distância. Deus abençoe a todos vocês e que nós continuemos, mesmo distante um do outro, participando das transmissões, das audições que têm sido promovidas pela igreja. A cada sábado nós temos a oportunidade de adorar a Deus também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E por isso, nesse momento, provai e vede. Provai e vede. História de hoje: sopa de amor. Muitas pessoas precisam de uma oração, outros precisam do alimento, outros precisam de um remédio, outros precisam do ombro amigo. Às vezes, as pessoas precisam só que a gente vai na casa dela, dá um pouquinho de atenção para ela, dá um sorriso e mostrar que você conhece Jesus e quer apresentar esse Jesus para ela. Sou adventista há muitos anos e sempre procurei ajudar as pessoas. Sempre trabalhei de doméstica e foi nessa época que eu adquiri a depressão e através dessa depressão foi vindo mais outras doenças, diabetes, pressão alta, problema de coluna, tireoide. E aí eu procurei trabalhar. Como também eu era doméstica, cozinheira, eu pedi a Deus para usar o meu talento para que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu ganhei um fogão, ganhei a panela, me encadastrei no Mesa Brasil e eles começaram a me fornecer os alimentos e eu comecei a fazer o sopão beneficente. Toda sexta-feira eu já faço comida pensando nas pessoas, que vai ter alguém carente na igreja, aí eu convido uma por uma para vir na minha casa, elas se alimentam e depois eu oro com elas e aí começa um lance de amizade cada vez. Durante todo este tempo eu sempre apoiei os comportores dando alimento, os Caleb, os evangelistas que vêm trabalhar aqui nessa região. E como fruto deste trabalho, já tivemos época de nós batizar mais de 20 pessoas. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma estrutura péssima de cozinha e uma área muito ruim para distribuir as sopas. Mas recentemente, recebemos uma grande ajuda de empresário e da Igreja Adventista para reformar a nossa cozinha do sopão. As pessoas que vêm buscar o sopão aqui pessoas da região e de outros bairros também. Tem pessoas que vêm quase 13 quilômetros buscar, mas porque a necessidade é grande, vêm de bicicleta, outros vêm de carroça, mas vêm buscar e eu sirvo aqui todos porque Deus tem abençoado. Hoje já faz mais de 5 anos que iniciamos o projeto e todos os domingos as pessoas carentes vêm buscar o sopão e leva para as suas casas para alimentar seus filhos, porque durante a semana eles não têm o que comer. Além do alimento material, eu também dou o alimento espiritual, levando as pessoas para a igreja, dando estudo bíblico, acompanhando aqui em pequeno grupo. As pessoas me perguntam, Eni, quais são os seus planos para o futuro? Eu respondo, fazer o que eu estou fazendo, servindo o sopão, fazendo bem para as pessoas, porque esta é a missão que Deus me confiou. Eu ainda continuo tomando remédio, mas eu sou feliz
porque eu tirei o foco da doença e me concentrei na obra que Deus me confiou, que é de ajudar o necessitado. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que tal você fazer o mesmo? Provai e vede. Que experiência maravilhosa essa da irmã Eni, não é mesmo? E agora, os convido para participar desse momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Então, irmãos, continuando a nossa transmissão de hoje, o nosso culto, nós queremos todos juntos cantar, para que o culto seja mais feliz. Nós vamos cantar daqui e você vai cantar aí da sua casa, mas contando que todos nós participemos desse momento de louvor, ok? Queridos, agora, antes de iniciarmos o culto com o pastor Renato, vamos elevar a Deus uma prece. Grandioso Deus e Pai querido, nós te agradecemos muito pelas bênçãos recebidas. Agradecemos, Senhor, porque ainda temos esse recurso de transmissão para unir a igreja num só propósito, numa só mensagem. Querido Pai, queira nesse momento visitar a cada residência que agora está ligadas conosco. Que as tuas bênçãos possam cair sobre eles, assim como tem caído até hoje. E bondoso Deus, abençoe a mensagem de hoje. Que o pastor Renato seja inspirado por ti, para que essa mensagem fale aos nossos corações e possamos estar mais preparados para o encontro com Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos, agradecemos as que nós já recebemos, em nome de Jesus. Amém. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça, cante. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça.
para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar para você, mas antes você precisa crer. Bom dia a todos, um feliz sábado. É uma alegria muito grande, um prazer enorme poder me dirigir a vocês neste sábado. Irmãos, eu quero confessar uma coisa. A cada dia que passa dessa quarentena, o meu coração tem ficado mais apertado e o desejo de estar com os irmãos aumenta cada dia mais. Estou feliz por poder estar com vocês nesse culto distrital. E de maneira muito especial, quero agradecer a sua assistência, agradecer porque você está nos assistindo, está nos vendo, e eu sei que o alcance é muito grande. Então eu louvo a Deus por isso, e também eu quero agradecer todo o esforço do pastor Tobias e da sua filha, a Ingrid, em nos ajudar, em nos proporcionar esses momentos com a tecnologia. Então é um privilégio, um prazer poder estar no seu lar, poder estar com você neste sábado pela manhã. Meus queridos, o assunto que eu gostaria de tratar com vocês nesta manhã, o assunto que o Senhor nos apresenta é a respeito do legado de Josué. Tá? E o estudo desta manhã está baseado no livro de Josué, no capítulo 24, e também no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 49, aonde nos fala, tem o título As Últimas Palavras de Josué. Se você tiver um tempinho, se você possuir esse livro, tá? Vai ser muito bom você dar uma lida, porque conhecimento ele não ocupa espaço e nos ajuda a crescer a cada dia. Então eu gostaria de ler com você então Josué capítulo 24, no versículo 1, aonde diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Agora nós vamos lá para o versículo 13 e nós vamos ler até o versículo 16, aonde nos diz assim:
Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Vamos ler ainda o versículo 23 e 24. Aqui diz assim, olha: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E por último, o versículo 29 até o 31. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Muito bem, meus queridos, o legado de Josué é algo que nos impressiona, é algo que chama a nossa atenção e traz alento à nossa fé. Nós acabamos de ler, então, no capítulo 24 aqui, no versículo 1, que Josué, então, ele reuniu todas as tribos, junto com os seus anciãos, junto com os seus cabeças, junto com os seus juízes, junto com os seus oficiais, para se apresentarem perante o Senhor. Meus queridos, Josué, então, ele convocou ali uma reunião com todos os líderes, com todos aqueles que ocupavam cargos diante do Senhor. Josué, ele sabia da sua morte. Josué, então, ele começa o seu discurso no capítulo 23 ainda. O capítulo 24 é uma continuação. Olha só o que ele diz ali no capítulo 23, no versículo 14 e 15, e depois dá continuidade no capítulo 24. Josué 23, 14 e 15 diz assim, olha: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, meus queridos, Josué, ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que já estava se aproximando o momento do final da jornada, o momento dele descansar do seu labor. E ele relembra então com o povo, aí no capítulo 23, versículo 14 e 15 que nós lemos, aí ele diz assim que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Meus queridos, que bênção, que maravilha um homem poder chegar no final da sua vida e ele poder dizer com todas as palavras, dizer com o seu coração que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Olhe para a sua vida, olhe para trás, olhe e veja quanto o Senhor tem te abençoado, como o Senhor tem guardado a tua família, como o Senhor tem te abençoado, tem te dado prosperidade, tem cuidado de ti. Josué relembrou aquele povo e agora então Josué, ele chama o povo para uma maneira de adorar ao Senhor. E no versículo 15 que nós lemos, Josué então ele chama a atenção do povo para a fidelidade a Deus.
Josué, ele sabe que ele vai descansar, ele sabe que vai findar o seu labor, mas ele quer deixar uma lição, um legado para o povo. Esse legado que ele já vinha construindo durante toda a sua vida, mas agora ele quer reforçar. E ele chama o povo para a fidelidade, para ser fiel a Deus. Deus, meus queridos, Ele é sempre fiel conosco. Deus, Ele é sempre fiel em suas promessas. O ser humano quase sempre cai, mas Deus não. Deus, Ele é fiel. Josué, ele apresenta a liberdade de escolha, o livre arbítrio. Somos todos livres, irmãos. Todos nós temos a liberdade para decidir as nossas escolhas. Temos o livre arbítrio. Eu e você temos sido fiéis ao Senhor em resposta à fidelidade dele conosco? Pare para pensar um pouquinho. Josué, ele apresenta as bênçãos recebidas. E no versículo 13 até o 16 que nós já lemos, do capítulo 24, Josué ele apresenta as bênçãos do Senhor e chama o povo a uma escolha. Ele apresenta as bênçãos já recebidas. Deus ele sempre nos abençoa primeiro. Você já parou para pensar nisso? O Senhor primeiro ele nos abençoa, depois ele espera de nós a nossa fidelidade. Josué então ele exorta o povo a temer ao Senhor, e a forma que o povo deve temer ao Senhor, ele apresenta no versículo 14 como sinceridade e com verdade. Então veja que Josué ele mostra ao povo que nós devemos temer ao Senhor não apenas de boca, não de maneira fingida, mas ele diz aí no versículo 14 do capítulo 24, que nós já lemos, ele diz então que devemos temer ao Senhor com sinceridade e com verdade. Nós devemos temer ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Nós temos escolhidos, meus queridos, servir ao Senhor dessa forma. Você e eu temos agido com sinceridade e com verdade em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor, Ele espera isso de nós. Nós não temos tempo para brincar. O inimigo, ele está ao derredor, procurando, como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então nós não podemos brincar. Nós temos que servir ao Senhor com sinceridade e com verdade em todos os aspectos da nossa vida. E ele ainda exorta o povo, ele continua no versículo 14, dizendo: deitai fora os deuses do Egito. Agora uma pergunta para nós: qual ou quais os deuses do Egito que nós precisamos lançar fora para podermos servir ao Senhor com sinceridade e com verdade? Será que é o nosso orgulho? Será que é a nossa vaidade? Será que é a nossa arrogância? E aí vai a lista: TV, sexo, internet, dinheiro. O que nós temos que abandonar, meus queridos? Quais são os deuses do Egito que nós temos que deitar fora? E Josué, então, ele colhe uma decisão do povo. Josué, ele diz então, olha, escolhei hoje a quem servais. O Senhor, ele está dizendo isso para nós também. Escolhei hoje a quem servais. E Josué, ele se posiciona. Ele não apenas joga para o povo a decisão, mas ele se posiciona, e assim tem que ser o líder. Ele tem que dar a sua cara, ele tem que mostrar a posição dele. E Josué então ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Note, meus queridos, que a decisão ela é pessoal e ela é inclusiva. Eu e a minha casa. Servir sozinho é mais difícil. Sua família precisa servir também. Não basta só você, é preciso toda a sua casa servir ao Senhor. Quem vai conduzir a sua família a Cristo? Você vai. Você é o sacerdote, a sacerdotisa do lar. Quem vai estudar a Bíblia com sua família? Você vai estudar. Quem vai estudar a lição com os seus filhos? Você vai estudar a lição com os seus filhos. Quem vai lutar pela salvação da sua família? Você vai lutar. Você já assistiu aquele filme Corajosos? Não podemos terceirizar a salvação da nossa família e depois terceirizar a culpa.
Eu sou responsável pela minha família. Você é responsável pela salvação da sua família. E no versículo 16 e 17 do capítulo que estamos estudando, capítulo 24, o povo então toma uma decisão. O povo decide e o povo diz assim: olha, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor. Meus queridos, que decisão bonita o povo tomou. Qual é a sua decisão? Nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor. E eles continuam, o povo continua louvando ao Senhor e diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos faz subir. E no versículo 23 e 24, o povo reforça a sua decisão. Precisamos, meus queridos, reforçar a nossa decisão diariamente, de todos os dias. E aí nós vimos então, para encerrarmos, o versículo 29 até o 31 desse capítulo 24. Ali nos fala da morte de Josué e o seu legado. No versículo 29 nos diz que Josué, ele faleceu com a idade de 110 anos. Meus queridos, isso é uma bênção de Deus. 110 anos, lúcido, forte, conduzindo aquele povo. No versículo 30 nos diz que ele foi sepultado na sua herança. Olha que privilégio, irmãos. Ele foi sepultado naquilo que o Senhor havia prometido para ele. Ele conquistou a promessa e ele foi sepultado na sua herança. Ele não precisou de túmulo emprestado. Ele foi sepultado na sua herança. E Josué alcançou a promessa do Senhor, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que você sabe de cor. Josué, ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele alcançou a promessa aqui na terra, meus queridos, e ele aguarda a promessa celestial. Decidiu servir ao Senhor com sua família, com sinceridade e com verdade. No final da minha vida e no final da sua vida, qual é o legado que nós vamos deixar para a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas que nós influenciamos? Qual será o legado? Líderes e árvores produzem frutos. E finalmente no versículo 31, Israel, pois, serviu ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor fizera a Israel. Percebe então, irmãos, o legado? Querendo ou não, influenciamos, produzimos frutos. Que tipo de influência estamos exercendo? Boas ou más? Elas duram muito tempo. Quantos nesta manhã querem dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Quantos querem viver essa experiência e prometem fazer o seu melhor? A decisão é com você. O Senhor, ele já fez tudo o que precisava ser feito. O Senhor, ele já nos deu a sua promessa. O Senhor, ele já enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim, por você e por sua família, pela minha família. A decisão agora é nossa. Qual é a decisão que nós vamos tomar? O que vamos fazer? Qual é o legado que vamos deixar? O Senhor conta conosco. Nós somos a última geração. O Senhor está voltando e Ele vem para te buscar. E você vai subir junto com a sua família.
nesse momento eu quero orar por você, por a sua família, pela minha família também. Vamos orar nesse momento. Querido e maravilhoso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, bom Deus, pela minha família. Obrigado pela família de cada um que está assistindo nesta manhã. Por favor, Senhor, nos encha com o teu Espírito Santo, com o teu poder, para podermos conduzir a nossa família nos teus caminhos. Que nós possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que quando findar, bom Deus, o nosso labor, os nossos filhos, eles continuem a obra que nós começamos. Abençoa, bom Deus, cada família. Abençoe a tua igreja. Abençoe-nos, bom Deus, no final da história deste mundo. É o que nós oramos. Agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe. Tenham todos um feliz sábado.